Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é psicóloga e professora, com mais de 30 anos de experiência. É fundadora e supervisora da Clínica Prisma, além de coordenadora do ambulatório e do Hospital Dia, voltados à reabilitação. Ela atua nas áreas de psicossomática, dependência química e formação de profissionais. No episódio de hoje, vamos falar sobre os caminhos possíveis para quem enfrenta transtornos mentais, o acompanhamento de pessoas com dependência química, os desafios da adesão ao tratamento e a importância de enxergar a saúde de forma integrada. Com vocês, Dorothy Vereia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é mestre em psicologia, especializada em dependência química, e o nome dela, Dorothy Vereia. Falei certo, Dorothy? Falou! Eu me lembrei de uma amiga que é Andréia, eu falei Vereia. Eu botei um acento no mesmo lugar. Muito obrigada por você estar aqui, minha querida. É um prazer estar aqui. É um prazer te receber, uma pessoa pioneira, né? Na dependência química, a gente vai falar muito sobre isso. Querida, antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você toma algum tipo de suplemento, seja para se proteger, seja para a gente tentar dar a mão para o tempo, para ele ser um pouquinho generoso com a gente? Com toda... Tomo, sim, é imprescindível. Uhum. Eu tomo ômega 3, vitamina D, vitamina E, aí à noite magnésio. Ai, que maravilha! Então, olha, vou te dizer uma coisa. O ômega 3, a gente toma, ele faz bem para a memória, mas ele tem uma ação cardiovascular maravilhosa. Num país em que 30% das causas de morte ainda é cardiovascular, a gente tem que se prevenir. E é claro que não adianta só a gente fazer, eu digo sempre que a suplementação é a cereja do bolo, né? E para gente que já passou de 50, vale a pena para a gente pedir pro tempo ir manso, né? Mas a gente, com qualidade. Com qualidade, com dignidade. Sim. Agora, a gente tem que fazer o combo, né? Que eu digo sempre que é o combo. É o combo da alimentação boa, do sono bom, da atividade física, e você sempre fala uma coisa, bom humor, e eu sempre falo uma outra, fé na vida. Fé na vida. Porque quando a gente junta isso tudo com uma suplementação de acordo com a nossa idade, de acordo com as nossas necessidades, aí a gente caminha bem, né? Não? É verdade. E eu vou te dizer mais, o ômega 3 tem vários, né? A gente sempre tem que saber que não é qualquer ômega 3, porque tem gente que fala assim, eu tô tomando um ômega 3. Eu falo, gente, mas de que marca? Tem o IFOS, né? Que é aquele códigozinho, né? Aquele selo para dizer que a substância é de qualidade, é certificada, não é uma substância que dizem que é óleo de peixe, mas não é bem o óleo do peixe que a gente quer. Então, eu acho legal porque a Vita tem alguns tipos de ômega 3. Ela tem um tipo básico, né? Que é esse tipo que é o 3TG, é o básico. Para quem está começando, que ele tem 758 miligramas de EPA, e 545 de DHA. DHA e EPA são as frações do ômega 3. DHA é mais para o metabolismo cerebral, ele privilegia mais. E aí a memória, né, a atenção, o foco. O EPA é a fração do ômega 3 que tem mais efeito antioxidante, anti-inflamatório, e ele atua mais na questão cardiovascular. Mas como cérebro e coração, o que faz bem para um, faz bem para outro, então o pacote está bem feito. Mas eu vou confessar para você, e vou até te fazer uma indicaçãozinha. Existe um ômega 3 da Vita, que é exclusivo deles, que é o ômega 3 3 em 1, que ele tem ômega 3 com as duas frações, EPA e DHA, numa dose bacana, que protege o coração,
protege o cérebro, ativa o cérebro, tem coenzima Q10, tem vitamina D e tem vitamina E. Aí você toma só umzinho, 2 Melhor cápsulas. do que tomar um monte de E comprimido, tem uma né? coisa maravilhosa, ele tem uma cor linda, vermelha. Parece um rubi. Quando a gente toma de manhã. Vale muito a pena. Esse eu tô usando. Eu passei a usar esse. É um pouquinho mais caro, mas você tem aí coenzima 10 acoplada em dose terapêutica, vitamina D acoplada em dose terapêutica e vitamina E. Pra gente que bota tudo para viajar, facilita bastante. Um potinho que já carrega tudo. E você vai ganhar hoje. Olha aqui, olha. Obrigada, Uma bolsinha obrigada. aqui da Vita, tá? Olha. Aí, o que a gente tem aqui? Tem o ômega 3T, que é aquele que eu te falei, que tem tanto Já vou DEA. começar. Isso mesmo. Tem aqui uma garrafinha para ter a água para Obrigada. tomar. Verdade. E hidratação também, né? Ai, que A gente bonitinha. tem que também, dentro daquele combo, a hidratação é muito importante. Um caderninho aqui para a gente fazer nossas anotações no avião, quando a gente está viajando, né? Eu Para a gente não Eu esquecer. gosto de ter do lado da minha cama, assim, quando eu penso muito alguma coisa à bom, né? noite, eu acordo, eu tenho Ou uma então ideia. antes de dormir, né? Eu É, penso o que eu vou fazer no vi- dia seguinte. É. Falei, eu vou anotar logo, que aí eu não fico pensando, ai, não posso esquecer, não posso esquecer. Eu durmo sossegada, É, porque já deixei tudo anotado. eu também. Você faz isso? É Faço. ótimo, a gente não se preocupa, né? Tá lá. E aí, Bruno, para E, quem tá Bia? assistindo o Pode Pipa, a gente tem um desconto aí. Com certeza, Pia. Todo mundo que tá assistindo e escutando a gente aqui nesse episódio do Pod People tem o QR Code, que o pessoal pode ir lá no site da Vita, Vita com H, porque quem tá assistindo, É verdade. escutando no Spotify, não tá enxergando a gente também. Então a gente sempre fala que o Vita tem um H ali pro pessoal É não confundir também. VHITA. Isso aí. É super .com.br. importante isso. E o nosso cupom PodPeople vai lá e dá um desconto no site da Vita também, Bia. Com certeza. Ou entra direto pelo QR Code. Exatamente. Perfeito. Obrigada. Minha querida, vamos lá. Vamos começar. Primeiro dizer que tenho um orgulho de ter você aqui, que você é uma pessoa pioneira e eu acho que a gente tem que... E que tá na estrada. Você tá que nem eu. A gente começou lá Muitos anos. atrás, a gente tá vendo o povo passar, mas a gente tá com o carrinho na pista se reinventando. Isso que é importante. Exatamente. Eu acho que a longevidade tem a ver com isso, né? É, A gente não parar e fazer o que a gente gosta. é verdade, ainda tem muita coisa para Tem fazer. chama para queimar. Ainda tem. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, porque você teve uma clínica, a Prisma, em São Paulo. Isso. Você também foi pioneira em Hospital Dia. Você foi pioneira em dependência química. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Tá bom. Obrigada, é um prazer estar aqui e estar discutindo temas tão importantes, né? E que envolto de tanto preconceito e a gente poder falar com tranquilidade sobre essas questões, né? Eu vou começar quando eu trabalhava numa clínica de internação, tinha um paciente que fez um tratamento exemplar. Em Mas- São Paulo mesmo. Em Você, São na Paulo. época. Uhum. Estava em São Paulo. E ele teve alta, ele estava muito bem, um dependente químico. Em um mês ele voltou, ele estava um maltrapilho, Destruído. né? destruído. E aí ele voltou com esta fala, que mudou muito minha forma de trabalhar. Ele falou, agora eu vou fazer o tratamento sério, porque eu não fiz, alguma coisa eu não fiz direito, por isso que eu recaí, e eu fui para as drogas, eu quase morri, e agora estou de volta e eu vou fazer agora sério. Falei, mas espera um pouquinho. Ele fez um tratamento bom, ele fez um tratamento sério. O problema não foi ele. O problema foi a equipe de saúde. Nós não oferecemos para ele o que ele mais precisava, que era suporte pós-internação. Entendi. Ele não... Ele estava, na internação, ele estava num ambiente protegido. protegido. Não tinha Sim. risco dele se drogar ali, não tinha É, risco dele é. se estressar com problemas. Ele estava numa bolha. O que você está dizendo é que quando ele saiu, ele foi posto, saiu da bolha, foi posto no mundo real, sem transição, sem organização, e aí ele recaiu. Sim. E tadinho, Perfeito. eles falam, né? Paciente nunca tem razão. Não é verdade. Quem não tinha razão era quem estava cuidando Entendi. dele.
A coisa da transição, né? É. Entre a internação e a vida real. É. E eu gosto de comparar a internação a um gesso. Você quebrou a perna, você se desestruturou, Uhum. precisa de uma internação. Está correndo risco de vida, você teve um blackout. Ele internou, ele é como se ele tivesse quebrado a perna e pôs um gesso. Fica engessado, protegido, se recuperando. Quando você tira o gesso, o osso já calcificou. Você está pronta? Não! Que a musculatura não, ele perdeu a musculatura, né? Tá frágil. O osso tá ali, mas o que envolve o osso para dar força não tem. É aí Perfeito. que ele precisa da fisioterapia que vai fortalecê-lo para voltar à vida ativa. Perfeito. Aí que eu me toquei. Falei, não, o paciente que sai da internação, ele precisa de um respaldo que vai ajudar ele a se reencontrar no seu estilo de vida com qualidade e proteção. O que precisa? Aí eu comecei a escrever. Se ele tivesse tido um grupo de prevenção, atividade de prevenção de recaída, trabalhar situações, pensamentos, pessoas de risco, como administrar. Simular situações, né? Isso. Uhum. Aí eu comecei a escrever, né? Um grupo de prevenção da recaída. Bom, mas se ele tivesse também um momento para cuidar da reorganização da vida dele, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, né? Quais são as dificuldades? Quais amigos que ele vai ter que tirar, quais ambientes que ele não vai poder mais frequentar. Exatamente. E aí eu comecei a escrever o que eu achava que ele tinha que ter, ele e qualquer outro dependente, na saída. Nesse estudo, aí eu me empolguei, óbvio, né? E eu fui fazer o mestrado, né? E uma coisa muito interessante, eu pesquisei e encontrei um dado muito interessante. O índice de recaída e de reinternação do dependente químico é igual ao de qualquer outra doença crônica, cardiopata, hipertensos. Depressão. Depressão. Por quê? Porque envolve mudança de estilo de vida. E é muito difícil a gente mudar nosso estilo de vida. A questão comportamental. É. Então, não é só tratamento, é cuidar da mudança de estilo de vida. Então, é algo mais amplo. E foi aí que eu decidi abrir o Hospital Dia, que hoje chamamos de Centro de Cuidados Diário. Que é bem mais bonitinho esse nome, né? Menos pesado. Porque não é um hospital, é uma transição para o ambulatório. Se tudo der certo, vai para o ambulatório, né? Exatamente. E no decorrer do trabalho no CCD, eu vi que tem muitos pacientes que antigamente eram diretamente internados e eles não precisavam ser internados, eles precisavam de um cuidado mais intensivo. E aí a gente ampliou o programa para dar conta dos pacientes que saem da internação e os que vêm de ambulatório, porque ambulatório é terapia uma vez por semana, vai no médico uma vez por mês. E não dá conta de certos sofrimentos. Não, e de certos apoios para as mudanças que são necessárias. Sim, exatamente. Que interessante. E aí que eu abri o hospital, o primeiro Hospital Dia. E foi uma surpresa. Que ano foi o primeiro que você fez? 2006. 2006. Não era incomum ter Hospital Dia. Não, era incomum. Teve uma outra questão que eu lembro que eu tinha muita raiva. A luta antimanicomial, eu sou muito a favor. Mas a luta antimanicomial, ela tem que vir junto com uma estrutura do que fazer com essas pessoas. Com certeza. Então, é irresponsável fechar hospitais se a gente não tem possibilidades de acolher quem precisa. Exatamente. Então, também, eu acho que teve esse paciente, teve essa questão da luta antimanicomial. Bom, vai tirar daqui, mas vai dar o quê, né? Tira tudo, mas não dá nada, né? Aí, o que aconteceu é que tinha muitas pessoas na rua, com sofrimento,
né? Principalmente dependentes químicos, É. crônicos. Então, foi aí que juntou essa experiência inicial com o paciente, a luta antimanicomial, né? E aí aí eu fui desenvolver, fui ousada. Aí Mas fui você teve tentar. coragem, porque você abriu uma clínica, Sim, né? Você, eu coloquei tudo que eu tinha nessa que clínica. era a Clínica Prisma, não é isso? Isso. Você, como é que foi um impulso? Porque eu falei assim, gente, ela dá nada, mas ela Não. usou um voo. Não, eu acreditava piamente, porque eu desenvolvi um programa. Aham. Era um programa com começo, meio, fim, com Com esses atividades. estágios, né? Da internação, da passagem da internação para o ambulatório. Isso. E eu acreditei piamente. E quando eu abri e deu certo, aí nós trabalhamos com convênio. Inclusive, hoje na Leviva, a gente tem convênio que no Brasil todo, que o paciente pode se tratar via convênio. No início tinha convênio, o Prisma? No começo, sim. Sim, Poucos convênios. poucos, muito poucos. Uhum. Eu lembro que um dos convênios falou para mim: você me vendeu a ideia, eu adorei, eu quero fechar com você. Uhum. Só que a gente não tem código de procedimento para isso. Sim, Só porque hospital daqueles que o paciente vai, opera o joelho de manhã e volta para casa à noite. Isso mesmo. Não tenho como fazer. Então, o hospital dia não havia Não um tinha. código É. para poder ser enquadrado até na cobertura do convênio. É. Uhum. Então, no começo, até isso a gente teve que passar. Para o grupo Vive, que ficou Levive, Sim. não é isso? E o centro de cuidado diário chama Leviva. Ah, Leviva. Tá. Isso. A clínica continua Continua. com o nome. Isso. Prisma. Quando eu vendi a Prisma, nós já tínhamos 3 unidades. Você dá nada, hein? Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. Tá. Uhum. Aí a gente vendeu as unidades e eu fiquei nessa empresa na consultoria da assistência. Então, eu cuido dos programas de tratamento. Que legal. Inclusive Hospital Dia. Sim. Então, inclusive, você isso- hoje tem essa parceria para você poder se dedicar até mais na Sim. implementação de muitos outros hospitais dias. Sim. Uhum. Não só em Sim. São Paulo. Não, toma. Aqui no Rio, Uhum. eu estou desenvolvendo um trabalho em Brasília, Uhum. Espírito Santo. Que bacana. A Vivi está fazendo um trabalho muito importante para o Brasil, Uhum. que é dar visibilidade e melhorar a qualidade da assistência à saúde mental. Ela sempre foi deixada muito de lado, a qualidade da assistência. Sim, no Brasil é como se a saúde mental fosse o patinho feio das especialidades, né? Isso. Você entrava os hospitais foram se modernizando, os gerais, né? Surgiram grandes redes, você ia no hospital, parecia que você estava entrando no hotel, você fala, nossa, que bonito. E a gente pensa, quando é que isso vai chegar na saúde mental? Né? Como se a gente estivesse ali, era como se fosse a senzala, né? Isso. Claro, com adaptações, mas assim, não tinha esse carinho, essa questão. O que você está falando é que o Grupo Vive trouxe essa visão de vamos dar dignidade, vamos fazer dos hospitais, das clínicas, lugares que sejam bons de estar. Sim, com um programa efetivo de tratamento. Uhum. E em termos nacionais, isso vai ser um divisor de águas da saúde mental. Por isso que eu decidi vender. Entendi. Porque a ideia original não era vender, estava caminhando com 3 certeza. unidades, já queria abrir minha 4ª unidade. Mas quando eu vi essa proposta, eu realmente E fiquei essa bem... coisa técnica, né? Com Sim. protocolo, com avaliação, se está se fazendo um tratamento certo, de qualidade. Então, Sim. você se sentiu à vontade, até para poder ajudar na parte do hospital dia, que precisa muito mais de desenvolvimento, porque a cultura ainda não está. Né? Sim, Tanto que nós se fala hospital. Agora que vocês estão mudando o termo. é né? verdade. Então, você agora está focada em ajudar, auxiliar. Qualidade da assistência. Perfeito. Acolher o paciente que sofre, dar uma assistência como ele precisa
E na linha de cuidado, desde o pronto atendimento, ambulatório, hospital dia, internação, sai da internação. Então, hoje, o paciente, ele vem nos procurar, ele vai ter a assistência que ele precisa neste momento. E ter a possibilidade de oferecer o que ele precisa e ter isso em mãos, né? Das várias etapas. Para as várias etapas. Porque se o paciente não precisa de internação e você interna, está queimando ficha, né? Você tá até tirando uma oportunidade, porque, em geral, se ele interna sem precisar, ele já tem um nível de consciência de que ele precisa. É, Então, é quase como se, entre aspas, ele vai ser tratado como se ele estivesse sem consciência nenhuma do sim, problema. sim, É outro patamar. exatamente. Quando o paciente sabe, tipo assim, não, eu realmente não estou bem. É diferente daquele paciente que muitas vezes é internado à contra-vontade porque está em risco de vida. É uma outra, É uma outra história. história. Né? É. A internação cada vez mais vai ficar para esses casos. Sim. E, inclusive, essa semana eu estava dando uma supervisão para a equipe sobre o paciente resistente ao tratamento. Quando a gente vai avaliar melhor, qual foi a experiência que ele teve de outros tratamentos? Às vezes ele já passou tanta coisa ruim, muito medicado, maltratado, que ele mesmo fica com preconceito contra o tratamento. Com certeza. E o nosso trabalho é mostrar que o tratamento humanizado, um tratamento direcionado para a sua demanda, com respeito, porque é uma doença, né? Então, isso faz a diferença, né? O que você está falando é que o grande desafio, e que você está aí nessa parceria para tentar implementar isso no Brasil, é criar o vínculo do tratamento. Exatamente. É a confiança. Isso. Eu costumo dizer, quando o paciente chega, eu e ele entramos no barco juntos, entendemos aonde a gente está, decide para onde ir e vamos remar junto. Eu não posso remar de um lado, ele do outro. A gente tem que remar junto para o nosso objetivo. E esse é o espírito da aderência ao tratamento, do vínculo terapêutico, que é a base do trabalho. Porque pode ter 1, 10, 20, recaiu. Eu já tive paciente que nunca mais recaiu. Ele veio, nunca mais recaiu, fez o tratamento. Tem outros que ficaram recaindo anos, até cada vez recaindo menos, até melhor. Cada um com a sua história. Cada um tem seu tempo. Tem Dorothy. seu tempo, eu acho. Porque assim, eu acho que a tomada de consciência não é só para um problema de dependência. A tomada de consciência da vida, para os desafios, de saber que a vida é cheia de estresse, só acaba quando a gente morre. É. E daí a gente fala, estou cheio de problemas. Eu falei, mas a gente vai ter problemas. Né? Sim. Porque a vida faz parte, são os obstáculos. É. Você não ter problema, você não está mais aqui. Né? É. Provavelmente. Mas isso depende de cada um enxergar. Sim. E o papel do profissional é saber acolher, facilitar e ajudar a desfazer os nós. Exatamente. E não querer impor o meu momento para ele. Não um tribunal de julgamento. Não, por isso que eu digo, eu acho, é só não desistir, continuar tentando e buscando, né, o seu objetivo, que é viver com mais qualidade, né, elevar, né? Você diria que o teu trabalho é um trabalho de fé no ser humano? Sim, sim. O lema que era da Prisma é: acreditamos na capacidade de superação do ser humano. Como, de que forma, que velocidade, não é mensurável. Não é eu que mando. Não é mensurável. Não é mensurável, mas a gente acompanha. E evolução não tem limite. Eu acho tão interessante, porque eu acho que há 10 anos, 15 anos atrás, o tratamento da dependência química sempre foi uma coisa muito difícil. É uma doença crônica, foi o que você falou, as recaídas fazem parte da doença.
Alguns vão ter uma consciência, uma tomada de consciência maior e talvez façam esse caminho mais leve ou mais curto. Mas não tem atalho, né? É todo dia levantar para ter mais um dia de Hoje eu vou. desafio e Só hoje eu não vou Só usar. hoje eu não vou usar e no final do dia se parabenizar e dormir com a consciência de que você venceu mais um dia. E se usou, não tem problema. Dorme, amanhã começa tudo de novo. Exatamente. Desistir não é opção. Não é opção. É isso, né? É fé no ser humano. Fé na vida mesmo, né? No que ela pode se refazer. Eu acho tão interessante que quando às vezes você passa... eu morava na Gávea e quando uma vez teve um incêndio num morro assim, eu falei, nossa, fiquei tão triste num verão, sabe? Falei, isso vai levar muito tempo para recuperar, tá. Passaram-se 2 anos, na pandemia eu praticamente, ninguém saiu de casa, né? Aí quando começou a abrir as coisas, eu saí, eu falei, ué, tava lá, refeito. Verdinho, bonito. Aquilo me deu uma sensação, não sei se é porque eu estava muito mobilizada. Sempre tem um amanhã. Quando eu olhei aquilo, eu achei que vai levar uns 10 anos. Eu falei assim, gente, vai levar uns 10 anos para recuperar aquilo. Quando eu saí, eu tô voltando assim para casa, eu olhei e falei, tô acreditando, esse troço se recompôs assim. Nesse ano da pandemia, achei tão simbólico aquilo, que eu falei, a gente não pode deixar de ter fé na vida, porque a natureza tem fé na vida. Sim. E a gente faz parte dela, né? É verdade. A gente faz parte, a gente é Sim. micro-organismo também nessa natureza. Qual foi o caso que mais te desafiou e qual foi o caso que mais te ensinou? Esse que voltou, na realidade, que você colocou no início, é um caso que fez você cair uma ficha. Tem alguma coisa errada nos nossos processos, né? Mas qual foi o caso que você te desafiou? E qual foi aquele que você falou assim, gente, isso aqui foi uma resposta a todos esses desafios? Eu tenho um caso que provavelmente ele vai me ouvir. Não precisa falar nome, né? Aqui a Nada gente preserva disso. tudo, mas quem é Mas saberá. tenho tantos casos, graças a Deus. Eu tenho muitos casos, muitas histórias lindas. Que legal. Mas ele é um paciente que eu acompanho há 25 anos. 25. Boda de prata, você e ele. Várias vezes. Ele era um que quando ele chegou, eu falei, eu não sei como ele está vivo. E eu dei meu telefone, ele me ligava 2 da manhã, nas minhas férias, em qualquer lugar onde eu estava no mundo, ele me ligava. Várias vezes ele me ligava da Cracolândia, de madrugada, e falou, você nunca mais vai me tratar, eu sei, você cansou de mim. Você desistiu de mim. Eu não cansei nada, você vai continuar assim. Se tá ruim, não tem problema, vai para casa dormir. Amanhã, quando você acordar, você me liga. Não foi 1, nem 2, nem 5 vezes, nem 10 vezes. E no começo ele usava todo dia, depois de um tempo ele usava cada 3 meses, tinha uma recaída, aí tinha uma recaída maior, menor. Acompanhei ele 25 vezes. 25 anos? 25 anos. Né? E a semana passada, eu posso até te mostrar no meu celular, semana passada ele me falou, sabe, eu estou há 1 ano e meio limpo e eu estou namorando. Ele nunca tinha namorado. Ele nunca tinha se relacionado sem pagar. Ele dormia com facão embaixo do travesseiro durante anos. Para se proteger do ambiente que ele vivia, né? Sim. Porque o ambiente das drogas é um inferno na Terra. E ele teve uma história muito triste com a família. Uma história familiar muito triste. Então, quando ele já usava cada 3 meses, já é um sucesso. Com certeza. Vai de... aos poucos ele arrumou um emprego, continua usando, mas já é mais alguma coisa. Tudo que for agregando valor na vida dele, vamos indo, vamos caminhando. Deu para trás, não faz uma volta. E então ele é um que ele me ensinou muito. De não desistir mesmo, De né? não desistir. Mas ele também não desistiu, né? Você nunca desistiu dele e, de alguma maneira, esse vínculo foi feito porque ele também não desistiu de você. Não. Né? Por isso que eu acredito muito que
a aderência ao tratamento, o vínculo com o profissional é muito importante. Então, ai, tô recaído, tô mal, não sei o que fazer. Volta, vai procurar um profissional que você confia. Não desiste. E a agressividade? Porque a gente sente assim que esses pacientes que negam que tem problema, porque a primeira reação de qualquer dependente, primeiro é defender a droga. Eu sempre brinco quando alguém fala, não, mas ele está dizendo que a droga não faz mal, que a droga ele produz mais e não sei o quê. Eu falei, é normal. Sim. Ele está com aderência à droga e Sim. não à saúde. Quando né? ele veio me procurar, é para eu resolver os problemas que ele tem em função do uso de droga. Mas não para pra- deixar a droga. Exatamente. Exatamente, porque é sempre assim, no início, né? Ele fala, é. não, mas eu fico mais inteligente. Eu falo, mas onde é que você está aplicando essa inteligência? Sim. Não, mas é porque o meu patrão, não, mas é porque todo o mundo inteiro, né? Ele tem coisas geniais quando usa droga, mas o verdade. mundo não suporta É. essa inteligência. Teve um outro caso que também foi muito interessante, que me ligaram e falaram, tem um caso para você, ele já passou por todo mundo, ele não quer saber de ninguém, não quer... Ou é você ou mais ninguém. Vamos ver o que dá. Falei, tá bom, traz. Aí ele veio já todo recebido. Falei, olha, em primeiro lugar, eu não quero saber de droga. Meu interesse não é com droga, é com pessoas. Me fala de você. Quem é você? Ah, ainda bem que você quer ouvir quem eu sou. Falei, me conta, o que você gosta? Você gosta de música? Ai, eu amo música. Ai, o que você gosta? Rock. E eu sou roqueira. Aí eu falei, eu também. Você viu aquele show? Não. Você viu aquele... Não. Você viu uma apresentação X? Não. Aí na televisão que apareceu? Não. Onde tudo você bem. anda? Não falei nada. Aí, você gosta de... eu adoro cinema. Quando que você foi? Eu não vou no cinema há muito tempo. Em casa, você tem visto o filme? Eu não falei de droga. Depois de 40 minutos, só perguntando dele, no meio do nada, nem esperava, ele começou a chorar. Falou, meu Deus, como minha vida está vazia, eu não faço nada do que eu gosto. Eu quero vir aqui. E ele também é um que está limpo há muitos anos, está muito bem. Mas foi por não falar das drogas e olhar a pessoa. E ele O que você ele foi era visto. antes disso tudo, né? É uma coisa que a gente tem que resgatar. Era o que você era antes das drogas. Sim. E o que você gostaria de ser com ou sem ela. Sim. Porque ele tem que chegar à conclusão que com ela não chegará. Não sou eu que tenho que dizer. Exatamente. Senão, mãe resolvia. Com Para certeza. com esse negócio, menino. Pronto. Exatamente. Estava resolvido. Era mais fácil. É. E dentro da dependência, você vê, existem grupos heterogêneos de dependentes? Grupos que eu digo assim, tem aqueles que você vê que tem uma história familiar horrorosa, tem aqueles que você vê que teve exemplos horrorosos, não só da família não cuidar, ou então daquela coisa de exigir de uma criança o que não é de uma criança. Mas tem casos que você vê ali, tem uma família funcional, Sim. relativamente funcional, e ele entra, e é uma criança ótima, adolescente, quando entra num grupo na adolescência, em que aquilo seria uma coisa de final de semana, de farra, os amigos todos entram também, mas ele vai fundo. Os amigos ficam ali, é como se aquilo fosse uma poça de água. Ele vai para o oceano. Sim. No uso. Você percebeu isso ao longo do tempo? Esses grupos? Sim, existem... Fala um pouquinho. Eu acho que existem diversos... não existe um padrão único de dependente químico. Não. O que eu vejo na maioria dos casos, nem é todos, mas na maioria, existe uma predisposição genética. Já existe essa... Para o vício, né? Para porque a às adicção, vezes, sim. para a adicção, que não é só da coisa química, né? Não é. Porque tem gente que fala assim, meu avô era viciado em aposta jogo. de cavalo.
Que hoje o jogo está se ressuscitando, assim, né? É um Um problema. problema sério. Mas você Porque a nota dependência não é só a dependência química, Exatamente. tem a dependência não química. comportamental também, né? Sim, Do outro, né? Tem a dependência tem a dependência afetiva. do outro. Exatamente. Então, isso é muito comum. E vocês, dentro desse trabalho, desse planejamento, vocês tendem a dar uma Sim. acolhida diferente de acordo com as é. histórias? Sim. Tá. Cada caso é analisado e é desenvolvido um plano terapêutico singular para cada paciente, de acordo com a sua personalidade, seu contexto sociofamiliar, suas condições psicoemocionais. Aí vamos desenvolver o que ele precisa. Que é a medicina personalizada, ou o tratamento, a psicologia personalizada. Sim. Isso é Não tão dá para importante. fazer tamanho único. Não, né? Não dá para fazer de gado, né? One Esse vem size para fits cá. all. Exatamente. Esse Não vem dá. para cá, esse vai para lá. Não. Que bacana isso, porque isso era tão difícil, né, das pessoas E perceberem. tem uma questão. A maioria, mais de 72% dos dependentes químicos tem uma comorbidade, ou seja, tem um outro transtorno mental. Ou tem ansiedade, ou tem depressão. E se você, por exemplo, trata o alcoolismo, mas não trata da depressão, batata. É uma questão de tempo que ele vai recair. Mesmo se ele fizer um tratamento exemplar. Não foi exemplar porque não foi completo, né? Isso que você está Então, falando da comorbidade é tão importante, porque, assim, no caso da dependência, né, se ele não tinha depressão antes, provavelmente ele vai ter porque consequência do do uso. Por exemplo, o álcool. o O álcool álcool é um depressor muito Sim. forte, sim, né? ele acaba desenvolvendo a depressão. Por conta Aí disso. bebe para aliviar a depressão, aí Ou depois que ansiedade, bebe... aí abre impulsos e a impulsividade para se drogar fica muito mais fácil, né? Você é a grande especialista em TDAH. Sim. Eu sou a E eu própria TDAH. tenho muitos pacientes que vêm Uhum. dizendo que o uso de maconha ajuda eles a dar conta do TDAH. Discordo. Eu também. Mas aparece com muita frequência. Interessante. Eu acho, assim, que tudo que tende a, entre aspas, acalmar, reduzir a ansiedade, porque o TDAH é junto com TAG, vem junto. Vem junto. A É ansiedade. difícil não vir junto. Então alguém fala assim, eu tenho TDAH e TAG. Eu falei, tá, mas isso aí já é padrão. Qual é o resto, né? Agora, existem tantas maneiras de diminuir a ansiedade, né? Precisa ser Não precisa ser... fumando 20 baseados por dia. Exatamente. Não, isso aí é a justificativa. Porque, na realidade, você tem uma... Quando você tem THC, que é a molécula psicoativa nesse sentido, é muito ruim, porque você vai ter um acúmulo, você vai ter perda cognitiva a longo prazo, você vai ter algumas perdas que todos negam, mas existe. Eu tenho um paciente que ele insistia, sabe? Eu falei, não, eu não posso. Ninguém deixa de fumar por alguém. Ele largou tudo, todas as outras drogas, mas a maconha era intocável. Ele falou, não, você sabe, quando eu te procurei, eu disse para você, a maconha não está sob discussão. E a gente vai trabalhando no que pode. Saiu o álcool, saiu a cocaína. Aí eu cheguei, ele falou assim, agora eu vou parar de me tratar. Eu falei, como assim? Não, porque a maconha eu não quero tocar. Mas ele fumava uns 14 baseados por dia. Eu ainda falava, gente, é muito, né? Não, porque assim, 8 horas você dorme. Aí sobra eu não sei quanto. É quase 1 por hora. Isso não tirando que você tem que almoçar. Você Tomar tem que tomar banho. banho, necessidades básicas, né? Você tem que fazer uma atividade física. Eu falo, você consegue fazer atividade física fumando? Porque não sobra tempo. Aí ele, não, mas às vezes eu junto 2 numa hora. Eu falei, tá. E aí, tinha vezes que eu conversava com ele, isso já tinha uns 10 anos de tratamento, ele repetia a mesma coisa. Aí eu falava, não, sim, eu nunca falei, olha, já falei isso. Aí eu repetia de novo. Aí eu respondia de novo. Aí daqui a pouco,
De novo. Aí, numa terceira vez, ele falou, eu já falei isso? Eu falei 3 vezes. Mas tudo bem, por mim não tem nada a ver. E aí, ele, insistindo naquilo, aí um dia ele queria engravidar com a mulher, e aí ele foi no médico, e o médico fez todos os testes, e perguntou assim pra ele, você faz uso de cannabis? Ele falou, faço. Por quê? Porque está influindo na sua contagem de espermatozoide. Aí ele chegou, você não me avisou? Eu falei, você disse que era intocável. E se eu falasse de espermatozoide, você ia dizer que não era a minha especialidade. Agora, você pode fazer o que você fez comigo. Chega pra ele lá e diz que é intocável. Agora, tem que ver o que você quer construir da vida. Você vai escolher a maconha, você vai escolher a sua esposa, o projeto de filho, o projeto de família. Você continua sendo livre para escolher. E eu me lembro que aí, quando ele aceitou, foi uma batalha. Foi tão difícil quanto tirar o cigarro, né? Que muita gente tem isso. Mas tem uns 5 anos. Ele fala assim, eu era burro e não sabia. Ai, que Ele lindo. falou assim, eu hoje estou com uma velocidade de raciocínio e ele está numa idade que era para ter perda cognitiva. Ele falou assim, por que você não me avisava? Eu falei, você falou que era intocável. Eu respeitei você o tempo todo, mas eu tô achando que você está mais esperto mesmo. E mais produtivo, fisicamente, tá muito Sim. melhor. Eu brinco que é a síndrome do sofá e bis, né? Não, e vai mudar o Dependente mundo, de né? maconha. Vai mudar o mundo sentado Sim. no sofá e no bis. Ideias maravilhosas. Mas são mesmo. São. Mas eu falava assim, puxa, podia executar. Eu tinha esse paciente, eu anotava as ideias. Tanto que quando ele largou, eu falei, olha, tem aqui umas anotações que eu fiz que eu acho que te interessam. Ele, você jura? Você foi, ué. Você falava, eu tive uma ideia genial. Eu falei, todo mundo gosta de ouvir ideias geniais. Tá aqui. Então, se você quiser. Entreguei. As ideias não eram deles. Eram dele, né? Mas é interessante como a maconha tem um apelo diferente, porque ela é acolhedora. Sim. Talvez seja isso. Ela é uma droga acolhedora, porque a cocaína você cheira e você vai pra vida. Você vai socializar, você vai... Né? A maconha, foi o que você falou, é o sofá. É o bis. É o bis, é o acolhimento, é colo, né? Sim. Talvez aqueles colos que não foram dados durante a vida. Mas mais difícil ainda é o álcool. O álcool é muito difícil. Né? Tratamento do álcool e benzodiazepínicos. E geralmente vêm juntos. Dependência de remédio, muita gente minimiza, né? E é muito... E psicoestimulantes, que as pessoas acham que é tic-tac, né? É 1, 2, é 3, é 4. Hoje a gente tem muitas pessoas dependentes de psicoestimulantes, que são pessoas... eu sou TDAH, meu primeiro livro foi sobre TDAH, Mentes Inquietas, mas eu te digo, hoje está um super diagnóstico. Tem gente aí fazendo diagnóstico na revista, na internet. Aí eu sou TDAH. Aí eu falo assim, você pode me passar a testagem, o laudo? Ninguém me passa. Porque confunde o que é um traço do que Distração, é TDAH. qualquer um pode ter. Esquecer uma chave, qualquer um pode ter. Eu digo para as pessoas, isso aí tudo bem, você está cansado, ok. Eu era uma pessoa que os meus vizinhos, todo mundo tinha minha chave de casa. Porque eu perdia todas, mas todas. Então eu já falava, a vizinha da frente, o porteiro. Aí as pessoas, você confia? Eu falei, eu não confio em mim. Porque eu sei que eu vou perder a chave. Entendeu? Então, assim, eu já tive Natal de passar na rua, porque eu estava arrumando a casa, aí bateu a porta, não tinha chave. Aí fui na vizinha, a vizinha era aeromoça, estava viajando, estava de serviço. Fui no porteiro, o porteiro tinha saído, tinha viajado. Eu falei, meu Deus. Aí chamei o tal do chaveiro 24 horas, não funciona. Nem Natal, nem Ano Novo. E quando você procurou ajuda? Quando você falou alguma coisa... Não, porque aí ninguém me disse. Eu falei assim, gente, tudo bem, isso não pode acontecer. Aí eu procurei ajuda e é muito interessante porque tem coisas que não é o remédio, é a mudança comportamental. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que você vai me ver trocar de bolsa uma vez por ano. Por quê? Porque se eu troco de bolsa, desorganiza a minha vida inteira.
Porque minha bolsa, que em geral é mochilinha, tem a parte de documento, tem a parte do celular, tem a parte da chave de casa. Aquilo está cronometrado. Se eu mudo de bolsa, já aconteceu mudar de bolsa. Ah, rapidinho, essa vai ficar linda com essa roupa? Fui para o aeroporto sem carteira de identidade, sem nada. Falei, não posso mais fazer isso. Por mais que eu queira variar de bolsa, porque tem gente que fala assim, você tem tanta bolsa? Eu falei, pois é, mas eu tenho juízo. Tem mais juízo do que bolsa, entendeu? Mas você falou uma coisa muito, que eu acho que é muito relevante. O tratamento não é só terapia. A gente trabalha com cognitivo, que é psicoeducação, Psicoeducação é o tudo. desenvolvimento psicoemocional, como você sente, como você pensa, como você significa as tuas histórias, mas ele social e familiar e estratégico. O Exatamente. tratamento ele também tem que ter uma abordagem estratégica. Não adianta eu dizer, eu preciso parar de fumar. Mas como eu vou parar? Eu costumo dizer que no tratamento da dependência química tem 3 fases muito importantes. A primeira é quando ele aceita que ele tem um problema. Perfeito. Muitos morrem sem Sem aceitar aceitar. que eles têm. A segunda é, ok, eu sei que eu tenho, mas eu não acredito que eu consigo parar de usar, que eu consigo viver sem. E muitos morrem nesta etapa. Nessa crença disfuncional. Eu não vou conseguir parar. E um terceiro, bom, eu sei que eu sou dependente químico, eu acredito que eu posso, tem gente que para, eu também posso parar, mas eu não sei como. E pode morrer porque não sabe como parar. O que fazer, o que deixar de fazer, como lidar com situações, com certas emoções. Mas então, aí tem foi que ser que estratégico. você... Estratégico e repetir essas estratégias. Sim. Como se faz atividade física. Exatamente. Então, é a mesma coisa. Exatamente. Isso que eu faço com o meu TDAH, eu quero morrer fazendo. Não tem o menor problema. O pessoal assim, não vai trocar sabor? Não, não vou. Eu sei o custo que me tem. Então, quando eu troco, eu tenho que organizar tudo direitinho. Tem que ter tempo para fazer a transferência de sangue de uma bolsa para outra. Aí tudo bem. E isso me faz tão bem que não tem o menor problema. Não. Fazer. Porque as consequências De não fazer vão atrapalhar a minha vida. E eu não quero atrapalhar. E na dependência química também. Sim. É importante, porque eu tinha um paciente dependente químico que ele falava assim, mas eu não tenho motivação. Eu falei, mas a disciplina existe exatamente para quando a gente não tem motivação. Exatamente. A gente tem motivação todo dia, Dorothy? Não tem. Mas quando você fala assim, isso é inegociável, eu vou levantar, tomar um bom café da manhã, né? Com tudo que eu tenho direitinho, a minha proteína, o meu ovinho, o meu suplemento, e vou fazer exercício. Você tem razão. Por quê? Isso acontece a partir da autoconsciência. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, dos meus recursos internos, eu tenho consciência das minhas dificuldades e das consequências, eu tenho motivação para criar estratégias e com disciplina mantê-las. Repeti-las, exatamente. Aí isso a gente faz no Olê Viva hoje. Sim, porque vocês Esse é o objetivo. Protocolaram isso. Protocolamos isso. Então tem gente que fala assim, mas tem que deixar a pessoa à vontade. Mas às vezes a vontade não vem. Sim. E aí a gente tem que preparar para quando não tiver vontade. Sim. E aí a disciplina. Exatamente. Porque tem gente que associa a disciplina a uma coisa impositiva e não sei o quê, como se disciplina fosse uma coisa de escola militar. Gente, disciplina é o que faz a gente ter a liberdade de fazer o que tem que ser feito, mesmo quando eu não estou super afim de fazer. Isso é liberdade. Sim. Né? Fazer aquilo que eu não consigo. Seguir meus desejos, muitas vezes, é escravidão. É escravidão. Perfeito isso, Dorothy. A pior escravidão que tem é a gente ceder aos desejos. Liberdade é a gente saber lidar com os nossos desejos. Independente. Isso é liberdade. Principalmente para um dependente químico. Sim. Quando ele controla o impulso de não usar, aí ele é livre. Dono da sua vontade. Ele decidiu.
Perfeito. Perfeito mesmo. E isso, existem estratégias para ajudar o paciente a desenvolver isso. Então, o que a gente pensa inicialmente, eu não, comigo não vai dar. Não existe. Pode começar devagar, pode começar pequeno, mas tem condições sim de desenvolver estratégias. E a gente escreveu o programa com este objetivo, como do primeiro ao passo até a alta. E é tão interessante que é que nem músculo, né? Sim. Porque tem gente que Não fala é assim, eu não tenho diferente. músculo. Faça. Não vai ser na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês. Talvez a partir do terceiro mês você comece a ver. E o protocolo de criar ações positivas que façam você ter esse autocontrole também É, vai dar certo. é. Às vezes eu dizia assim, você deve fazer muito isso. Não precisa nem acreditar em mim. Faz. Começa a fazer. Começa fazendo. Depois, não precisa acreditar. Você pode É. achar que eu estou toda errada. Mas tenta. Tenta 3 meses. Uhum. Porque tentar menos de 3 meses também é absurdo, né? Achar que a mágica. Não existe Não mágica. existe mágica. Perfeito. E a relação com os psiquiatras? Porque a gente tem uma coisa dentro do Brasil que está mudando, graças a Deus, que é como se o psiquiatra fosse o mal, o psicólogo bonzinho, e como se não houvesse essa interação. Eu sempre tive uma visão oposta. Não, nós na Levive a gente trabalha muito em sintonia, Perfeito. o psicólogo, o psiquiatra, o arte-terapeuta, né? A enfermagem, com psicoeducação. Nós temos um TO, grupo, né? a TO. Exatamente, Então, terapeuta ocupacional. a força do tratamento está na equipe multidisciplinar e não está em um profissional. E todos falam a mesma língua. Todos falam a mesma Isso língua. que é importante. Partindo do plano terapêutico singular. Então, o plano terapêutico para aquele paciente, naquele momento, tem que ser de conhecimento de toda a equipe. E cada profissional, do seu jeito e da sua área técnica, vai trabalhar esse plano de diferentes formas, até o paciente se estruturar Mas com o mesmo objetivo. com o mesmo objetivo. Se num programa de tratamento em hospital dia, em CCD, CCD. cada profissional olha um aspecto. Eu trabalho a partir do que o paciente traz. Não tem tratamento. Eu posso fazer isso em consultório, mas Mesmo assim, a subjetividade perde um pouco para a produção de resultado. sim. É como identidade. Eu preciso ter a minha identidade. Você pode gostar, o outro pode não gostar. Exatamente. Essa é a minha identidade. Agora, se eu quero agradar todo mundo, eu me ajeito com você, me ajeito lá. Você perde eu identidade. não Você tenho, não tem identidade. não sou mais. Exatamente. A mesma coisa com o programa. Muitas pessoas me questionam, mas como você tem um programa? Eu tenho um programa. Sim. Quem não se identifica com esse programa, pode procurar outro Com tratamento. certeza. Com Mas certeza. eu tenho um programa de tratamento. Mas não é como eu quero? Não, tem um programa pensado, estudado para Mais de você. 30 anos, né? Mais de 40. Testado. Mais de 40 anos Faz 40. testado. É, Dando resultado. é. É o Não, seu quase programa. 40 anos. Quase sim. 40 anos. Quase 40 anos. Que bacana. E a gente testou. Quando eu abri a primeira unidade, era, deixa eu ver se tudo que está na minha cabeça, que eu criei, se ajuda as pessoas. Se vai né? funcionar na Vai prática. funcionar. Quando eu vi que funcionou, eu falei, não, vou abrir uma segunda unidade. Aí eu abri a segunda. A segunda cresceu muito mais rápida que a primeira. E aí eu falei, pera um pouquinho, porque eu não sou administradora de empresa. Uhum. Foi aí que eu fui fazer MBA. Falei, não, peraí, eu não sei como é que administra 2 hospitais dia, né? Você tinha um impulso de fazer. Sim, quando eu vi que estava dando certo o retorno que os pacientes estavam me dando, falei, não. Aí, no MBA, que eu falei, bom, meu tema de dissertação, de TCC, é viável abrir 50? Tem demanda? Tem convênio? Tem possibilidade? Dá para ajudar? Então, precisa dar. Então, precisa ter um manual. E aí, eu desenvolvi o manual. Tudo por escrito. Quem pegar esse manual pode abrir
uma unidade em qualquer lugar do Brasil. Com Isso é este tão manual. interessante porque as pessoas de área de saúde mental tinham um preconceito de protocolos. É verdade. E isso Muito, eu dificultou sofri muito isso. muito. Mas como? Você tem É, protocolo? Sim, isso dificultou muito a própria evolução do tratamento de saúde mental no Brasil, como porque assim, ciência. como ciência, É né? verdade. Porque era assim, não, a gente vai ver o que está acontecendo. Não é vai ver, a gente tem que ter um planejamento. Você pode, até no meio do projeto, tem um detalhe do paciente que é uma subjetividade e que você ajusta uma função do projeto para servir melhor. Mas você não abre mão do projeto. Exatamente. E isso dificultou muito, por isso essa defasagem da evolução que teve na medicina geral da saúde mental. Que eu acho que agora a Vive está recuperando isso, né? Porque inclusive trouxe pessoal que modernizou os hospitais gerais para a área de saúde mental. É. Para trazer essa qualidade de avaliação, essa coisa de ter os protocolos aprovados por Sim. vários órgãos, né, de fiscalização. Eu acho isso muito audacioso, foi o que você falou. Eu acho que daqui a 10 anos, a gente está no meio de uma revolução do tratamento da saúde mental no Brasil. Sim. Daqui a 10 anos a gente vai ver grandes resultados. Você tem toda a razão. A partir do século XIX, a saúde mental, o sofrimento mental foi encaminhado, vou chamar assim, para hospitais fora da cidade, Que não tivesse à vista. que não tivesse à vista. Então, quando a gente vê filmes antigos, você vê que tinha o psicótico, o esquizofrênico na rua, e a comunidade cuidava. A família sabia como administrar. A partir do século XIX, essas pessoas foram colocadas longe da Distante. sociedade, distante. Então, a sociedade não sabe lidar com a loucura. As famílias não sabem lidar com seu ente querido com problemas de saúde mental. É verdade. E os profissionais, não da área da saúde mental, né, Sim, também têm dificuldades para lidar. de lidar. Então, eu acho que o grande desafio da Vive é trazer para a sociedade, a inclusão social mesmo, a pessoa que sofre e como a gente ajuda essa pessoa, como é tratamento, é estratégia, é orientação familiar, é Abordagem. e é o trabalho maravilhoso que você está fazendo, psicoeducação, falar sobre saúde mental com humildade e com profissionalismo, que a gente pode entender que o sofrimento é humano, as dores Podia do ser ser qualquer um de humano. nós, né? Podia ser qualquer um de nós. E todo mundo na É. família tem Tem alguém. com Então, a certeza. gente pode olhar de uma forma mais inclusiva e reaprender, voltar ao século XIX, Exatamente. reaprender a lidar com o sofrimento humano com mais ética e profissionalismo, Com certeza. né? Perfeito. Vamos para o repórter Pipinho, Bru? O que é o repórter Pipinho? Estou adorando, Dori. Estou aprendendo muito com você. Queria estar no início dessa caminhada sua aí. Eu depois me afastei um pouco da dependência química, porque você precisa de uma equipe muito multidisciplinar, você precisa de ambientes, é uma estrutura muito maior, né, que você conseguiu fazer. Bacana isso. Repórter Pipinho, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que a gente tem ali umas 2.300, 2.500 pessoas que adoram o conhecimento, assim, geral. Então, a gente abastece essas pessoas com muita informação. E aí eles pediram para sempre que tiver um convidado, eles terem o direito de fazer perguntas para esses convidados. Então, 15 dias antes de você chegar aqui, a gente dá o teu Instagram, eles vão lá e eles mandam as dúvidas para a gente poder tirar. Tá? Podemos? Podemos. Apesar que meu Instagram eu coloco muito pouca coisa. Mas provavelmente eles profissional. entenderam que era ligado à dependência química. Eu acho que vai vir muita coisa nesse sentido. Primeira, já tentei ajudar um amigo adicto, mas ele sempre recai. Como oferecer apoio sem se sentir responsável pela cura? Belíssima pergunta. Muito boa pergunta. O desejo
tem que ser também do paciente, do dependente químico. Quanto mais eu carrego o desejo, mais o desejo fica comigo. Sim, Eu você não não é posso desejar responsável. demais. Você não pode desejar o desejo do outro. Não, é que nem namorado. É. Se Não- só um não carrega a relação. eu amo Não, você isso pelo não- nós dois, Perfeito. não vai dar certo, né? Então ele tem, por mais que seja dependente químico, ele tem o livre-arbítrio de dizer se ele quer se tratar ou se ainda não chegou a hora, porque uma hora chega. Ou não. Foi o que você falou. Tem pessoas que, raros, mas tem pessoas que não vão chegar a essa hora. Aí ele termina, o pessoal costuma dizer no CCC, né? Uhum. Cadeia clínica ou cemitério. CCC. Não, Ah, cadeia, clínica, crime clínica. ou cemitério. É, Tá bom. Tá. continua usando, É, vai para um C. não tem como, né? É o C ao cubo. Porque é uma doença que ela vai evoluindo, vai degradando, você vai perdendo, né, dignidade, relações, né? dignidade, capacidade de pensar com clareza, vai se Verdade. perdendo, Tudo, né? né? Então é muito difícil e sofrido mesmo você ter uma pessoa, um amigo que você tem carinho, você gostaria de ajudar, mas você não pode ter desejo por você e por ele. E também tem que ter cuidado para que essas pessoas que se sentem culpadas ou responsáveis não desenvolverem a tal da codependência. É verdade. E aí tem que se tratar, né? É verdade. Porque aí também não ajuda. Porque Sim. aí acha que vai, não, eu vou ficar com ele porque ele não vai se drogar. Não, eu não posso sair porque eu tenho que vigiar. Sim, Não vai, não vai. não vai mesmo. Próxima, Bru. Como funciona o pronto atendimento psiquiátrico 24 horas? Em quais situações ele deve ser procurado? Num momento de crise, você está com o teu ente querido, você não sabe o que fazer. Você acha que ele pode estar correndo, pode vir a correr algum Risco de vida. risco. Na dúvida, vá para um pronto atendimento. Eu acho que, na dúvida, vá. Até para não ter culpa depois que você não tentou fazer, É, né? Pode até ser que não seja o caso. não Mas tem vai ser problema. ótimo voltar para trás sabendo que o risco não é tão grande, É. né? Perfeito. Próxima, Bru. Já tentei terapia, troquei de médico e testei vários remédios. O que pode ser feito quando nada parece funcionar no tratamento? Você vê a coisa de achar que o remédio vai resolver. É verdade. É muito mais, né? Não desista. Procura outro profissional até achar um que ele faça sentido para Não, e você. também uma equipe, né? Uma Porque equipe. você precisa, aquilo que você falou, né? De grupo que apoie, grupo que você tenha esse teste da vida real. Sim. Muitas vezes a gente tem que simular situações com o paciente para ele não ser pego desprevenido na rua. Aí a gente faz. Nós temos um grupo. Feito um teatro mesmo. A gente tem grupo de habilidade social. Isso é Então, perfeito. a gente dramatiza. Isso mesmo. Você está na padaria, foi comprar pão. Quem aparece na padaria? O traficante. E te oferece. Vem cá, você sumiu. Vem cá que eu te dou uma hoje. É Como que se faz? A gente dramatiza. É isso. Depois troca. Um é traficante, o outro é dependente. Isso é que eu digo que é o teatro da simulação da realidade. Sim. Isso é fundamental É ter. fundamental. Porque muitos dos dependentes têm aquela personalidade, nunca disse não, nunca disse não. Aí na fuga daquilo tudo, ele vai se drogar. Sim. Então eu tinha paciente que falou assim, mas como é que vai ser se eu encontrar um meu amigo que se drogava comigo? Você vai falar bom dia. Se ele falar alguma coisa de droga, você fala, tô indo, tô passando aqui, fica com Deus. Blá, blá. Mas é falta de educação. Falei, ou você não é falta de educação, porque você está sendo muito educado. Agora, você tem que se escolher. Sim. Não tem outra opção. E se Sim. ele for amigo, ele um dia vai entender. Que você não rejeitou ele, você só se escolheu naquela situação. É por isso que é importante desenvolver estratégia para Essa lidar habilidade. porque o dependente químico, em geral, não gosto de falar em unanimidade,
Ele tem muita dificuldade de Se dizer não. expressar. Exatamente. Ele não Exatamente. sabe dizer não e também não sabe ouvir não. Os dois E, lados. e isso atrapalha demais a vida das pessoas, porque não existe quem vive sem ouvir não ou sem dizer Ou não. sem dizer não, né? Se nunca disse não, tá se anulando, né? Mas também quem se anula também não sabe ouvir. Exatamente. Tem que aprender, né? Isso é É. muito bacana. Vocês têm esses grupos, né? Da Temos. dramatização das habilidades sociais. Desenvolver a Perfeito. habilidade social. E isso tá na internação ou tá no centro de cuidado Cuidado diário, Nos hospital de... dois. Ai, Porque que na bacana. internação a gente trabalha questões da internação. Vou dar um exemplo. Eu quero falar com o médico. Aí o médico está em atendimento, ele não pode atender. Não, mas eu quero falar com o médico agora. Habilidade social, a gente trabalha isso no grupo. O que você faz? Não, porque eu não aguento esperar. Como é que faz? Então a gente desenvolve habilidades para lidar dentro do hospital com as questões que envolvem o A hospital. internação. A internação. Ah, então um paciente está ouvindo música alta, está me atrapalhando. Eu não sei. Vai quebrar a Qualquer cara coisa. do cara? Qualquer coisa que esteja E dentro da vou- internação. Então a gente tem um grupo de habilidade social para trabalhar as questões da internação. Para ele já Perfeito. começar a entrar em contato com essa questão. E depois, no centro de cuidado diário, a gente trabalha no retorno à casa, a família, a Os escola, amigos, os a vida, amigos. né? Porque existe uma questão que muitas vezes não se fala, e eu acho importante falar. Quando um dependente químico entra em recuperação, ele entra em tratamento, ele também tem perdas. Com certeza. E a gente precisa falar isso com nome e sobrenome. O jeito de viver vai ter que mudar. Os amigos. Falei, mas e meus amigos? Os Tudo bem, eu não quero ambientes. mais usar, mas meus amigos são meus amigos de adolescência. Eu vou me Exatamente. afastar das pessoas queridas. Os lugares, né? Que Lugar. ele frequentava. Exatamente. Então, existe perdas em função do tratamento que o ganho é muito maior. Não tenho dúvida. Mas tem que se trabalhar essas perdas. Essas perdas. Né? Perfeito. Próxima, Bru. Meu pai bebe todos os dias. Já perdeu o emprego, mas diz que está tudo sob controle. Como ajudar alguém que nega que tem problema com álcool? Tem uma atividade que chama balança decisória. Balança decisória. Quando você avalia os prós e os contras de estar bebendo. Depois, quais são os prós e o contra de parar de beber? Vamos olhar para isso junto? Entendi, perfeito. Ajudar essa pessoa a pensar, a refletir. Não adianta falar para ele parar de beber. Mas no momento certo, né? Depois da ressaca. Falar, Não vamos adianta pensar. falar com a pessoa alcoolizada, é Sim. besteira. Sim. É. Existem níveis de prontidão para mudança. Porque todo tratamento envolve mudança. Uhum. Qualquer tratamento. Para ter essa mudança, eu preciso de uma prontidão para estar pronta para mudar. Para mudança. Se eu estou, como a gente fala, na pré-contemplação, eu não quero nem pensar nisso. Não adianta falar, não compra bebida, mas ele não está nem querendo pensar. Então, o que ela está dizendo é que o pai dela está na pré-contemplação. Ainda não caiu a ficha, né? Não. Então, eu vou propiciar para que ele vá para a contemplação. Eu vou tentar fazê-lo pensar. Mas é muito difícil para os familiares, né? Esse processo tem que vir de fora. Sim. Por isso que eu Terapeuticamente. digo, teu pai não quer parar de beber, não tem problema. Vai procurar ajuda você. Mas não sou eu que bebo, mas você está vivendo com ele. Até para não alimentar. Sim, a não ser doença dele. facilitadora da doença dele. Como lidar para você não desenvolver a codependência, Uhum. né? Como entender o que você pode fazer, até onde você pode ir. Como cuidar de você e das tuas dores. Isso pode fazer. E funciona. E Porque funciona. às vezes até a tua mudança de postura em relação a esse pai vai fazer ele começar a cair alguma ficha. Certeza. Do tipo assim, ela tá vivendo a vida. Sim. Ela saiu final de semana, nem ligou.
para saber como eu tô, se eu voltei, se eu não voltei. Sim. E aí começa, tipo assim, eu acho que eu vou ter que começar a viver minha vida, que eu não, né? Quem vai parar de beber primeiro? Chegaram 2 homens em casa embriagados, chegaram, abriram a porta e caíram no chão, assim, de roupa, Os dois. os dois. A esposa pega, tira o sapato, põe ele no sofá, né? Deixa ele confortável, põe um cobertorzinho, amanhã ele vai acordar melhor. A outra diz, você chegou e caiu no chão, de roupa e tudo? Fica aí no chão, vai acordar no chão. Quem vai tentar parar de beber vai procurar ajuda primeiro? O que acordou no sofá ou o que acordou no chão? O que acordou no Perfeito. chão vai dizer, olha as consequências dos meus atos. Com certeza. Ninguém mais quer saber de mim. Me deixaram Porque lá, ele vai porque ninguém me acordar, ele vai aguenta falar, o que mais. eu tô fazendo Com aqui? dor, Exatamente. com mal-estar. E isso não é maldade, é Não, simplesmente você se não. posicionar para que você não seja adoecida também. Sim, deixa ele assumir as consequências E dos no seus dia atos. seguinte não tem discurso no café da manhã. É bom dia, gente, tô saindo, beijo pai, beijo mãe Não. e tchau. Ele vai assumir as consequências dos seus atos Exatamente. no próprio corpo, Isso é muito difícil pro pro familiar. familiar, mas é necessário. É necessário. Próximo, Bru. Minha mãe tem dores no corpo há anos, mas todos os exames dão normais. É verdade que o sofrimento emocional pode causar sintomas físicos? A fibromialgia tá com cara, né? É. Sofrimento emocional pode, sim. Causar tanta coisa, né? Pode causar tanta coisa. Pode causar taquicardia, Sim. pode causar dores gerais, pode causar muita coisa. Pânico. Pânico, pode mesmo. Terapia. Terapia. Psicoterapia. Psicoterapia. O Autoconhecimento. que a gente não consegue detectar, o corpo detecta pela gente. Não tem jeito, Ó, né? Por algum lugar. Vai sair. Próxima, Bru. Como uma equipe multidisciplinar contribui para o sucesso do tratamento psiquiátrico? Aí eu acho que é mais relacionado à dependência. Eu acho que dependência, geral. ou depressão, ou TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Cada profissional da saúde mental tem a sua especificidade, a sua técnica. O psiquiatra vai dar o remédio Fazer correto. o diagnóstico, coordenar e talvez ser aquele vínculo, aquela ponte para o psicólogo, para o nutricionista, para estimular a atividade física. Ele tem que ser esse porta-voz também, Sim. né? Isso dá qualidade Com na certeza. assistência. E dá confiança. Sim. Porque se um psiquiatra ele aciona outras especialidades em confiança, né? Aquele que liga, fulano, tô te passando, ele está precisando do seu acolhimento, da sua terapia ou da sua orientação nutricional, o paciente se sente que você está cuidando. E você não está mandando para o outro, você está fazendo um time que vai cuidar junto. Isso é muito importante, né? Se ter uma equipe responsável. Com certeza. Porque ninguém é onipotente. E que Fala, todos pode falem deixar, a mesma cuido. língua. É. Né, Dorothy? No teu trabalho, então, essa coisa de todos confluírem para execução de um protocolo testado ao longo dos anos. É importante isso. A gente dá valor à experiência com dados, né? Próxima, Bru. Como a abordagem sistêmica pode ajudar a compreender o lugar que a droga ocupa na vida do paciente e da família? Eu fiz uma especialização na abordagem sistêmica. Ai, que legal. É maravilhoso. O Centro de Cuidado Diário, ele tem uma abordagem sistêmica. Em que sentido? Eu olho a doença, eu olho o indivíduo, que vai além da doença, e o vínculo. É a partir desses 3 que eu vou desenvolver o plano terapêutico dele. Então, a abordagem sistêmica,
ela olha esses 3 pontos e como ele se relaciona. Qual é o padrão de relacionamento que ele desenvolve Com as pessoas. com as pessoas. Então, esta abordagem, ela amplia a visão que eu tenho do ser humano. Eu não vou ver só a doença. Você não reduz o ser humano à doença. Exatamente. E a abordagem sistêmica, ela te dá conteúdo teórico para isso. Perfeito. Até porque nenhum de nós, por exemplo, uma pessoa infartada é o coração infartado? Não. Não? Ela continua sendo aquela pessoa, Sim, né? sim. Que tem que se cuidar. A mesma coisa em qualquer questão de saúde mental. Uma das primeiras coisas que a gente fala para o paciente quando ele é internado no hospital psiquiátrico é: você é João que tem uma doença. Você não é A doença. a doença. Ela pode estar ativa de forma que você não está nem se vendo mais. Mas se eu estou super gripada na cama, eu também não. Eu Você sei não que eu é sou, a gripe. eu não sou a gripe, mesmo que eu Exatamente. estou incapaz de fazer qualquer coisa naquele Mas você dia. não é a gripe. Mas Mas eu a não- gripe está vencendo naquele dia. É naquele. Então, se eles estão no hospital psiquiátrico, é porque a doença está ativa e está contaminando a vida dele, suas relações, etc. Mas ele continua sendo um indivíduo e a gente não vai cansar de olhar para o indivíduo, porque é eu, com este indivíduo saudável, nós vamos cuidar da doença. Perfeito. Eu preciso fazer um vínculo com o lado saudável dele, para ele lembrar que é gente. E nós vamos cuidar do problema. Nós, não Nós, eu. exatamente. Nenhum profissional dá conta É. da dor do outro. É. Você pode compreender, acolher, mas você não cura a dor do outro se o outro não tiver a participação ativa para isso. Próxima, Bru. Quais são os benefícios das residências terapêuticas no processo de reabilitação? É residência ou é hospital dia? Não, não. É residência. Tá, Residência terapêutica é um outro modelo, já é outro também. né? Que muitas vezes o paciente não tem condições de voltar para casa, É verdade. por N motivos. E a residência terapêutica ajuda o paciente a retomar a sua vida num ambiente mais protegido. Sim, E sim. é Em São um Paulo tem caminho. algumas, né? Em São Paulo tem algumas. Exatamente. É raro. Não tem muitas. Sim. A Vive tem também. A Vive também tem residência. Tem. Muito legal. A Vive tem uma preocupação em cuidar do paciente em todos os Em estágios. todos os estágios. Porque tem Então, pacientes crônicos, né? também. Muito crônicos, às vezes uma esquizofrenia crônica, não tem mais vínculo com família, e que às vezes ele precisa de uma residência. E precisa de assistência, Sim. né? Não é... Isso é legal. Porque até como você falou, aquela coisa de fecha todos os hospitais, fecha... Tem gente que morava no hospital, porque não tinha Muitos. condições de sair. Mas é Sim. muito mais do que as pessoas imaginam, Sim. né? E aqueles que a família não vai ver 10 anos, Sim. não vê, Não vai tem pegar ele, vai vínculo pôr nenhum. ele naquela casa, ele não Não tem nem a quer. menor condição. A família Ele não está quer. muito mais ligado à instituição do que qualquer laço familiar. Né? Impressionante, né? Eu acho que a residência terapêutica Também é ela necessária. também é necessária. Não é a maioria, Não. mas é para um grupo que realmente precisa, né? Sim. Próxima, Bru. Um amigo teve um surto psicótico depois de usar droga e fiquei sem saber se foi a substância ou se ele já tinha alguma predisposição. A droga pode desencadear esse tipo de transtorno? A droga pode desencadear. Provavelmente foi o uso da substância, sim, O gatilho. o gatilho da predisposição que ele já tinha. Provavelmente ele tinha o gene, Ele tinha um jeito. só que tem que aquele gene podia passar a vida inteira sem fazer nada. Inativo. Inativo. Só que tem que usar a droga foi o detonador desse gene se manifestar. Isso é tão interessante, né? Porque É. tem gente que vai passar a vida inteira sem ter, Sim, mas tem o gene. sim. E hoje em dia a gente tem muito mais acesso à genética, né? Você faz um teste genético hoje que diz se você tem a predisposição até aquele câncer de mama precoce. Tudo
tudo, né? Aí você tem gente que fala assim, eu resolvi fazer o teste genético para tudo. Aí não é que disse, doutora, que eu tenho predisposição à psicose? E eu com 55 anos falei, que bom, você nunca destampou, deixa ele quietinho, o gene tá lá. É Não quer verdade. dizer que ele vai se manifestar. Porque eu achei que eu ia ficar louco. Não, Não. tá lá. Mas, Você na boa, teve não os... fuma maconha Não que é melhor. fuma, não arrisca, não arrisca, né? Porque assim, quando destampa, aí não tem jeito, né? Aí, eu tive um paciente que ele experimentou maconha uma vez Eu com os acredito. amigos. E ele teve Um um surto. surto. Se tratou, ficou comigo um tempão, se tratou. No começo, ele não sabia. Ele falava assim: tem um lagarto atrás de você na parede. Não sei o quê. Aí, completamente. Depois de um mês, ele foi melhorando, ele melhorou. E aí ele começou a questionar. Não, aquela droga que não estava boa. Vamos conversar. O que é droga boa? Ele Eu não foi, conheço. usou de novo. Ele teve um surto, ele ficou 6 meses em surto. Olha aí, a sensibilidade Nada que ele tinha. tirava ele. E depois ele melhorou, mas 100%. Nunca mais. Da primeira ele ficou 100%. Da segunda ficou, mas E da então, terceira, a probabilidade de nunca mais voltar é grande. é grande. Né? Isso são estudos, né? Primeira probabilidade é... Segunda, você já vai diminuindo a coisa de 100% de recuperação. Terceira, vive, mas pode ser que fique um vestígio ali de psicose. Fica sequela. Fica sequela. Minha filha teve uma crise de ansiedade na escola e ninguém soube o que fazer. Como a rede escolar pode se preparar melhor para lidar com a saúde mental? É imprescindível desenvolver programas nas escolas. As escolas ainda estão muito engatinhando neste processo. É verdade. E tem acontecido em todas as escolas. É bullying, é crise de ansiedade, é uso de agressão, droga, é agressão. Infelizmente. Saber lidar com o jovem, sem rotular o jovem. Porque o que eu já vi várias vezes é um aluno aprontou, fez uma coisa, é mandado embora da escola. Mas como? Isso é educação? Mandar embora? Uhum. Aí faz que nem bota num hospital retirado. Pra gente não ver. Tire da nossa... Isola. Não, vamos trabalhar essa questão. Uhum. Né? Isso eu acho que é um longo processo. Talvez seja uma segunda fase da Vive. Da Vive, da Organização de Saúde Mental no país. Sim. Porque já tem um tempo que as escolas estão meio perdidas em relação a essa... A escola é uma fração da sociedade. Então, o que acontece na sociedade... Acontece na escola. Na área particular, na área pública. Não tem jeito. Os professores vão ter que... Não sei se professores, mas como você falou, um projeto. Né? Sim. Que o professor, coitado, ele não pode ser tudo, né? Ensina e entende, mas assim, tem que ter um projeto. Que seja quase uma cartilha para se seguir, o básico, até para se encaminhar, para saber como encaminhar, como abordar. Porque senão... Muitas vezes me chamam para dar palestra numa escola. Uma palestra isolada para o adolescente, eu acho mais perigoso do que preventivo. É porque um trabalho assim, agora então, né, com a obrigação de cuidar da saúde mental, com a NR1, a partir de maio, né, desse ano, a gente agora está vendo isso. Então, todo mundo quer que faça palestra nas empresas, mas isso não é um programa. Uma palestra, ele só vai... Me engana que eu gosto. Alertar. Mas e aí? Como é que se continua com isso? Sim. Num processo de melhoria, de psicoinformação, de mudança. É bem mais do que isso. Né? Próxima, Bru. Chegamos no momento Pipinho. O que é o momento Pipinho? O Pipinho é esse cérebro bonitinho, simpático, que não vê televisão, só ouve bons conteúdos com headphone, tá? Porque eu sou a mãe dele, eu sou um pouco chata.
Então, ele está sempre de boa, porque ele está sempre ouvindo bons conteúdos aqui. E tá sorridente. E está sempre sorridente, né? Carioca, com esse bonezinho. Eu estou querendo mudar o visual dele, mas ninguém está acolhendo. Então, agora, a produção pegou palavras que a gente teve aqui durante o nosso bate-papo, e agora não é nada sério, agora é livre associação. Eu te ponho uma palavra e o que vier na sua mente, você me devolve. Se não vier nada, você passa, que não tem problema. A democracia aqui impera. Vamos lá. 1. Acolhimento. É a base do ser humano. Acolher. Nós somos todos humanos. O que eu sinto, você também sente, de forma, intensidade diferente, mas somos humanos. Verdade. Então, na hora que a gente acolhe, juntos, a dor é menor. Dilui. Dilui. 2. Amor. Amor é olhar o próximo. É sair do seu, olhar só o seu umbigo. Eu acho que o mundo está muito intolerante, muito individualista. Eu achei que com a pandemia o ser humano ia evoluir. Eu acho que ele está mais individualista, mais egoísta. Então, parece que foi uma época de loucura, a época do paz e amor, dos hippies, mas eu acho que deve ter sido a época mais saudável da nossa sociedade, onde se pregava paz e amor. Exatamente. Aonde está a paz e amor? Hoje não. Tudo é para violência, para falta de respeito. Verdade. 3. Escuta. Escuta, mente aberta. 4. Complete a frase. Saúde mental é. Equilíbrio entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. 5. Felicidade. É a opinião. É o que eu penso da minha vida. É como eu significo a minha história, o meu momento. 6. Propósito de vida. Evolução. Sempre evolução com ética. Perfeito. 7. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Minha família. Tá próximo da minha família querida, meus netinhos. Ficar tudo abrigadinho, no abrigo, no aconchego. 8. E tem mais Por uma favor. coisa. Eu ia comer batata frita. Sem qualquer culpa. Perfeito. Que é bom, né? A gente sabe, não come porque não pode, mas é bom. 8. Resistência. A resistência eu vejo um pouco como resiliência. É a capacidade de aguentar, de tolerar, para transformar. É verdade. Só pode ser resiliente quem foi resistente antes. Senão não tem, né? Perfeito. 9. Família. Família... Dizem que família só é bom em porta-retrato. No seu caso, não. Não. Que Eu bom. tenho muita sorte. Eu tenho filhos e netos e eu sou muito apegada. É uma delícia. Que bom. E garanto que é todo mundo grudadinho na confiança. Na confiança, no respeito. No afeto verdadeiro, né? E sem cobranças. Cada um faz o que pode, cada um está seguindo a sua vida e se amando. E tudo bem, né? E 10. Uma frase ou um pensamento que você queira deixar, que pauta a tua vida, o que você quiser. Pode ser de outra pessoa, pode ser sua, pode ser a interpretação da frase de alguém, como você quiser. Eu volto a falar de evolução, de querer ser uma pessoa boa, de ética, generosa, de seguir preceitos bons. Eu acho que não perder o foco em preceitos bons. Quase como se fosse a definição do ser humano estoico, valores, virtudes e sabedoria. Exatamente. Que não é um ponto de chegada, mas é uma meta. Exatamente. Talvez a gente nunca chegue. Com Mas certeza. a gente tem que continuar caminhando. Desistir não é opção. Não é opção.
Eu acho que posso finalizar assim, desistir não é opção. Não é opção. Meu amor, Ai, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. também. Foi uma honra ter você aqui. Obrigada, Prazer uma honra estar aqui. mesmo. Obrigada. Agora nós vamos nos presentinhos aqui. Ó, Ai, aqui tem o livro Felicidade, tá tudo que bom, porque autografado. Mentes Inquietas já li, mas esse eu não tinha lido ainda. Esse eu escrevi na pandemia. Justamente para lembrar que a gente ia até amanhã. Ia até depois. Esse livro foi lançado no final do ano passado, que são Que legal. 365 frases minhas, e que você, 10 minutinhos, você lê ali e tem uma parte para escrever da sua reflexão. Pode Te mantém no discordar, foco. 10 minutinhos. Olha, Aí que tem a pulseirinha, que é um legal. tempo para mim, né? Que é 10 minutos, para a gente não esquecer quando for fazer nossa atividade física, ter o nosso que tempinho para bonitinho. gente mesmo, tá? É. Mas é não bom. acabou, peraí. Ai, que outro Olha, presente. pode botando tudo pro lado que as crianças Olha vão que tal. ajeitar tudo para você. Você sai Tá daqui bom. com tudo ajeitadinho. É. Aqui é uma eco bag do Pipinho, nosso símbolo. Por que pipinho? Que é Pod People. Aí a gente vai falar popinho. Aí a gente pipinho, né? Porque ele é o mascote do Pod People. Agora É entendi. pessoinha. Não existe a palavra, mas a gente criou, Não, né? Mas tá foi bom. bom você perguntar. E aí o nosso lema, né? Faça, aconteça, inspire. E que bacana que que você legal. tem feito um trabalho que inspirou muita gente e que vai inspirar muito mais. Sabe por que a clínica chamava Prisma? Eu dei esse nome porque não importa onde você está, você nunca vê o todo. É Então, é uma verdade. aula de humildade. Então, quando eu vejo o paciente, eu vejo com meus 5 sentidos, que é tão limitado. Eu não posso achar que eu sei tudo. Perfeito. Eu acho que a relação vertical, eu sei, você não sabe, Nunca funcionou. não funciona. Então, Não acho que a funciona. ideia da Prisma era essa. Tá todo mundo na mesma caminhada. Uns estão um pouquinho mais na frente, outros estão atrás. É que nem a fila de ir embora. Uns furam a fila, outros vão devagarzinho, mas tá tudo na mesma caminhada. Isso aqui é um caderninho para você fazer suas vou anotações trabalhar. O dos meu já tá seus no fim, que projetos, dos seus Ah, adorei o projetos. pipinho. E tem uma canequinha do Não, Pipinho muito presente. para quando Eu você... já achei um presente vir aqui. Não, que isso, o presente é Olha, nosso. que bonitinho. Ah, então o Pipinho, na verdade, é mulher. É uma menininha. Ou é Pipinho? Ou é Ele não unissex? tem, ele é unissex, o Pipinho Que é é unissex. rosinha. A gente fez rosinha, mas talvez a gente faça uma verde. Aí tudo bem. O tá bom. Pipinho é o cérebro. Ele não É tem isso que- sexo, ele tem essa carinha fofa, assim, querendo ser feliz. É isso. Ele das chama para ideias. felicidade, né? Aqui, pode deixar tudo aí que as crianças vão ajeitar. Ah, vocês são presentes. Muito Verdade seja obrigada. dita. Vamos lá, da Verdade. Rede Vive, saúde Vive. mental e emocional. Vamos lá, nós estamos só na troquinha. Ai, que legal. Olha, pro meu chazinho. Pro teu chazinho é bom, né? ele não esfria. Olha, bloquinho de anotação, sempre Sempre bem-vindo. Eu É. adoro escrever à mão. Eu também. Meus livros são escritos à mão até hoje. É mesmo? Eu sou dessas, vintage. Um dia que eu estiver em São Paulo, vou fazer uma visita lá em você. Claro que eu Ah. aviso, tá? Pode Que vir. visita que Ai, chega sem avisar. Não, mas vai que você não tá lá. Não, por favor. Né? Avisa. Eu aviso. Mas vem mesmo Com conhecer. certeza, será um prazer. Ele é bem interessante. Não, ele eu tem quero um ver o seu programa. CC. Centro de Cuidados Diários, CCD, que é o que o pessoal ainda conhece como Hospital Dia. Agora você vai ser mal educada, vai olhar só para aquela câmera ali, levar seu microfone. Isso! E diga. dar o seu recado. Eu gostaria de falar com quem está passando por um sofrimento na família. Procure ajuda. A Vive é uma empresa muito séria, competente e tem muito para ajudar. Tem várias formas de tratamento, assim como tem várias formas de viver. Então, venha conhecer, venha pedir informações, venha procurar ajuda quando necessário. Tem aqui o QR Code, você vai ver mais detalhes sobre a Vive e pode contar sempre conosco. Muito bom, minha querida. Muito, muito obrigada por você estar aqui. E Obrigada para a quem você. precisa, o QR Code da Vive
Tá na tela para você ter todas as informações. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa querida Dorothy Vereia. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a seguir ela, tá aparecendo o Instagram dela, mas também que você siga a Vive, que está revolucionando a saúde mental no nosso país. Você pode ir lá direto no site. Qual o site, Bru? Tem o vivesaude.com.br, que lá tem todas as redes para o pessoal conferir, Bia. Perfeito. Queridos, muito, muito obrigado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve e também compartilha com quem você acha que merece esse conhecimento. Muito obrigada e até o próximo Pod People.